esqueci até R$2 da rifa. Até larguei a carteira não. Mas tá bom. Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Jesus. Espírito Santo. Não fez? Eita, tá difícil. Glória a Deus. Amém. Vou começar. Tá pausado. Tá pausado? Não, já tá dizendo que tá ao vivo. Tá aparecendo até um coraçãozinho ali. Então, tá ao vivo. Agora, de novo? Tá, você tá ali, tá linkado ali você. Não precisa não, vocês estão aqui. É só poder ver se alguém vai mandar mensagem. Aleluia. Deixa eu fechar meu Face ali de novo. É bom apertar ali quando você começasse, porque aí se tá ao vivo, você tá começou, né? Não, tá ao vivo, né? Já tá ao vivo. É porque o que acontece? A gente tem que botar do início do culto, para as pessoas poderem pegar do início do culto. Vai começar a ser do início do culto. Eu tô falando assim porque é que nós estamos conversando. Assim, não, eu sei. Era bom assinar que você fosse entrar aí. Vai ser Não, uma não precisa disso não, cara. A gente tem que passar a verdade. Amém, irmão? Irmãos, abra comigo em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo de número 1, verso 18. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas, se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Amém? Amém. Abra comigo lá em Romanos, no capítulo de número 9. A partir do verso 1. Carta aos Romanos, capítulo 9, verso 1. Amém. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina. As alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão passarão todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ou, noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus,
mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Amém? Amém. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por esse momento onde vamos entrar na sua palavra, Senhor. Não que o Senhor não já estivesse falando ao coração dos teus filhos, Pai. Mas agora, de forma direta, nós queremos entender o propósito dessa noite. Aonde o Senhor nos reúne num culto da família para edificar os laços familiares, Senhor, para fortalecer a união da tua igreja, Pai. E aí o Senhor vem com um tema falando sobre o medo e o Senhor vem falando sobre o pecado. Aonde, Pai, nós queremos entender o propósito de todas as coisas e o porquê, Pai, de sermos escolhidos. Então, Pai, nessa noite, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a ministrar sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha brilhar a verdade em nossos corações. Que o Espírito Santo venha mostrar a direção que devemos seguir, Pai. Nos ajude a compreender a Sua palavra nessa noite. Glória a Deus. Que a Sua palavra venha portar em mim, como também no coração dos Teus filhos que aqui estão. Sim. E daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Pai, eu venho te pedir pela igreja. Não só pela igreja, mas por esta localidade, Senhor. Toma, Pai, toda essa geração em Tuas mãos, a nação brasileira, Pai. Nos ajude nesses tempos difíceis e nos tempos que ainda estão por vir, que a igreja ainda não está preparada para passar, mas que o Consolador já tem falado aos nossos corações. Nós pedimos, Senhor, prepara o Teu corpo, o corpo da igreja, Pai, a noiva. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. 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 Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente está entrando aí num tema muito importante. A gente falou muito de 1 Pedro hoje, falando sobre o pecado, né? Sobre a carne. Quantas pessoas, mesmo dizendo ser servos de Deus, estão na carne. Mas antes da gente entrar na mensagem principal, eu quero compartilhar aqui o Salmo 23 com vocês, que diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Amém. Olha que interessante. Não temerei perigo algum. O irmão Olivel estava aqui dando testemunho sobre o que aconteceu com ele. E aí a gente vê que no ambiente de trabalho, o lado espiritual ele também fala muito alto. No ambiente de trabalho, o diabo ele vem nos cercando de tal maneira e a gente não consegue entender como, com a força humana, com a sabedoria humana, nós vamos lidar com essa situação. E aí a gente olha para o Salmo 23, um salmo que o rei Davi escreveu com um coração voluntário, um coração cheio de amor. E ele já começa declarando: o Senhor é o meu pastor, e eu não terei falta de nada. E no verso 4, ele fala que ele pode passar por um vale de trevas e morte. Assim como o irmão descreveu que ele estava numa localidade onde ele não conhecia, estava um breu danado, e aquela senhora ela queria descer ali e ficar sozinha. Mas ele, movido pelo amor de Cristo, ele tomou uma decisão diferente. Uma decisão diferente que de repente qualquer outro tipo de cristão ou uma pessoa que não tivesse uma fé edificada tomaria.
E aí a gente entende que Deus, na palavra dele, ele fala 366 vezes não temas. Uma vez para cada dia do ano. E até no ano bissexto você não vai precisar terminar. Até no ano bissexto o Senhor já garantiu uma palavra, não temas. Porque de certo o diabo ele vem com um sapatinho de lã, preparando uma armadilha que aos seus olhos humanos não vai ser perceptível. Para que então quando você cair nela, você se veja rodeado de morte e de trevas. E aí o que você vai fazer quando você estiver rodeado de trevas e de morte? A única coisa que você pode fazer é entoar uma oração. E a oração que Davi faz é: não temerei perigo algum. Porque a certeza dele era de que Deus estava com ele. A certeza dele é que Deus estava honrando ele, não naquele dia. Mas a palavra diz assim, ó, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ou seja, foi antes. Foi bem... A honra já estava sendo liberada. Então nós temos que entender que Deus, ele te honra primeiro, antes de você precisar. E aí quando a gente está num culto da família, que a gente está falando de não ter medo, isso é uma palavra que vem para poder nos edificar. E nós hoje falamos muito sobre isso, que é o que? O pecado. O pecado é um dos maiores motivos que destroem a família. E aí a palavra diz aqui em Romanos 9, continuando a leitura, né, a gente parou no verso 9, no 10, que esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. Até aí. E aí a gente para poder pensar, na onde está o pecado nessa passagem? O pecado está em não acreditar. O pecado está situado no fato de que, quando o apóstolo Paulo ele inicia o capítulo 9 de Romanos, ele vai falar que o desejo dele é que ele não fizesse parte daquele povo que era o povo eleito, se pudesse, mas ele fazia parte. E aí como que você lida, né? Nós já falamos disso aqui outras vezes e eu vou repetir, quando você acaba rejeitando a Deus de forma involuntária. Porque o povo judeu não rejeitou a Cristo porque queria rejeitar, mas eles tinham uma visão diferente do Messias. E aí Jesus ele disse que ele não veio para trazer só o amor, ele veio para trazer divisão sobre os lares. E nesse culto da família o que eu quero dizer é que nesse mundo de trevas e de morte, uma das coisas que mais tem destruído a família é o pecado. E aí você para analisar, irmão Rodrigo, que no pecado, quando eu falo pecado, você vai ver que das palavras que a gente leu aqui nessa noite, que foram lidas, vai falar da carne, da cobiça, do adultério, da prostituição, vai falar da ganância. Todas essas coisas que vão aparecendo com o tempo dentro da família. E aí também não é só numa família convencional, também na família de Cristo, ou na família que você constrói no seu trabalho. Você vai ver que essas coisas, elas destroem a família. E quando o apóstolo Paulo está falando, quem me dera se eu não fizesse parte desse povo eleito, por qual por eles veio a promessa, e também os patriarcas, ele está falando que algo chegou naquela família, que aconteceu um rompimento. Eles perderam a visão. Eles perdem a visão com o pecado. Mais uma vez,
o pecado ele entra em cena e ele tira a visão do povo eleito. Poxa, Felipe, mas isso aí é muito claro. As pessoas, elas já estão cansadas de saber disso, mas continuam cometendo o mesmo erro. E do que adianta você já conhecer se você continua cometendo o mesmo erro? A gente tem que entender que a misericórdia de Deus, quando a gente lê aqui no versos 11, 12, 13 e 14 de Romanos 9, ele faz um comparativo até mesmo do fato de Faraó ter sido poderoso. E aí as pessoas falam, poxa, mas se Deus é tão poderoso, por que ele permitiu Faraó ficar tão rico, se ele iria oprimir o povo de Deus? E aí o apóstolo Paulo ele faz a seguinte indagação, olha que importante, Ligão. Por acaso o vaso pode contender com o olheiro? Por acaso o olheiro não tem o direito de construir um vaso para a honra e outro para a desonra? Em algumas traduções vai dizer o seguinte, uns para serem honrados por reis e os outros vão ser para a destruição. E aí você fala, poxa, mas seria muita injustiça. Nós não conseguimos sondar os pensamentos de Deus para saber se isso é injusto ou não. Porque quando ele tem um plano traçado, a palavra vai dizer, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder. Então, às vezes, a gente fica pensando, poxa, mas por que Deus permite algumas maldades? Por que a gente permite, a gente ver tantas coisas ruins no mundo? Para que, por meio dela, você entenda a magnitude do poder de Deus, o alcance do poder de Deus. Nós não podemos, de maneira nenhuma, perder a percepção do poder de Deus. Você para analisar. Quantas pessoas falam que são cristãos, dizem ser servos de Cristo, vêm à igreja, fazem todos os rituais, Santa Ceia, batismo, unção, consagração, mas quando precisam usar da autoridade, não usam. Se sente uma dor, vai ao médico em vez de orar primeiro. Se tem um problema financeiro, recorre ao empréstimo em vez de orar ao Senhor para trazer uma solução. Se tem um problema no casamento, em vez de conversar com a pessoa certa, que é Jesus Cristo, vai contar para o amigo ou para a amiga. E isso é porque a pessoa conhece Deus, mas não quer entendê-lo. Talvez a gente não vai conseguir se aprofundar no cerne de Deus e ver a essência dele, mas podemos usufruir do seu poder por meio do testemunho de Jesus Cristo. Ele rasgou o véu para que todos nós pudéssemos estar à presença de Deus de forma direta. Hoje, o irmão Rodrigo, a Solange, não precisa vir ao Felipe e pedir que eu ore ao Senhor. Não. Todos nós temos autoridade para falar com o Pai. E a partir dessa autoridade que é construída, quando nós falamos com o Pai, a partir deste momento você começa a vencer o pecado. Porque para vencer o pecado nós temos que entender o processo. E o processo ele muda as pessoas. E aí eu quero fazer uma analogia de... Essa é bem antiga, não sei se vocês já ouviram. Aonde a filha chega perto do pai para tomar um café com ele, um lanche. E aí o pai apresenta para ela um ovo, apresenta uma batata e apresenta um café. E aí você para analisar. O pai fala assim para a filha, o que você vê? Aí ela fala, batata, ovo e café. Tá, mas agora pegue neles, encoste, tenha contato, se aproxime, veja mais de perto. Aí a filha chega perto e aí ela fala, nossa, o café tá cheiroso. E
a batata está macia. Ué, o ovo está resistente? Ou seja, aqueles 3 alimentos tinham passado por um processo parecido. Qual é o processo que eles passaram? O fogo, a água fervente. A água fervente. Foi a mesma provação que os 3 passaram, mas se tornaram coisas distintas para objetivos diferentes. E aí você vê que o pecado muda as pessoas de formas diferentes, como da mesma forma a transformação em Cristo nos muda para formas diferentes. Porque a batata, ela é dura, ela é consistente. Você coloca ela na água fervente, ela fica mole, macia, né? O ovo, ele é frágil, você coloca ele para cozinhar e ele sai um pouco mais resistente. Você tem que quebrar a casca para descascar ele ali, né? E o café? O grão passa pelo processo, é moído, joga na água fervente e ele muda a consistência da água. E aí você vê que o mesmo tipo de provação, ele gera resultados diferentes. Como também, da mesma forma, a transformação em Cristo vai gerar resultados diferentes. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus chama uns para apóstolos, outros para profetas, uns para evangelistas, outros para pastores e mestres, para que com o mesmo fim busquem a perfeição em Cristo Jesus. Só que a partir desse momento a gente tem que entender o seguinte: antes dessas pessoas exercerem qualquer tipo de função dentro da igreja, elas são primeiramente servos. E nesse processo de transformação, eles passaram pelo mesmo processo: aceitar Jesus, reconhecer Jesus, abrir mão dos seus próprios desejos, tomando a sua cruz. Só que aí você vê, um é chamado para louvar, um é chamado para ministrar, outro é chamado para administrar a igreja, outro cuida da parte de mídia, como nós temos hoje, outros cuidam, né, em alguns ministérios tem o Ministério de Artes, Ministério de Dança, tem o Ministério de Acolhimento. E aí você vê que nessa diversificação, todos passaram pelo mesmo processo: aceitar a Jesus e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. Abrindo mão dos seus próprios desejos, abrindo mão das suas próprias escolhas. O processo é o mesmo, mas o resultado na vida de cada um de nós é diferente. Assim como o pecado, ele pega você puro e te transforma numa pessoa ruim. Uns vão para a prostituição, outros para a cachaça, outros para as drogas, outros simplesmente viram ateus, ou começam a servir deuses falsos. E aí você vê que o resultado do pecado também é diferente, mas o processo é o mesmo. E aí quando o apóstolo Paulo ele fala que ele não quer mais fazer parte daquela nação a qual ele é natural, ele não está falando que é porque simplesmente é uma escolha, é porque ele sabe que o resultado é diferente. Porque a nação rejeitou a Cristo. E ele não queria ser lembrado como uma pessoa que fez parte da nação que rejeita Cristo. E aí você vê a soberania de Deus. Como que depois disso tudo você ainda quer falar a Deus por quê? Por quê? Por que a família ela é destruída? Por causa do processo. É por causa desse tipo de processo. Onde todos passam o mesmo problema, mas tem resultados diferentes. Porque quando a gente continua a leitura no capítulo 9 de Romanos, o verso 30, ele começa com a epígrafe assim: a incredulidade de Israel. Que diremos então os gentios que não buscavam justiça? A obtiveram uma justiça que vem da fé.
Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. As pessoas que são participantes do reino de Deus, a partir desse momento, elas têm que entender o seguinte: quando Deus nos chama, quando Ele nos elege para poder fazer parte, a gente não tem que questionar. A gente não tem esse direito de questionar. Porque o apóstolo Paulo ele vem discorrendo: chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não é minha amada. Porque o povo... Então nós temos que tomar esse cuidado. Porque existe uma promessa. A promessa de que Jesus viria se cumpriu. Aí ele faz uma nova promessa de que ele voltaria para buscar a noiva. E as pessoas falam: a igreja? Não, a noiva. Nós somos a noiva. Nos reunimos como igreja, mas nós somos a noiva. Amém? Amém. Louvado é o nome do Senhor. Abra comigo lá no Salmo de número 107. Amém? Amém. Vamos continuar falando da graça de Deus. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para... Pode sentar, gente. Pode ficar sentado. Não, eu tenho que acordar aqui, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Ponto. Preste atenção. Assim o digam os que Ele resgatou. Deus é bom. Amém? Se nós somos resgatados, a fala que tem que sair dos nossos lábios é que Deus, Ele é bom. Pô, Felipe, mas só tem provação na minha vida. Entenda, você não tem como questionar o processo. Você é vaso, Ele é olheiro. Afinal de contas, se você tiver um rebanho de qualquer tipo de animal que seja, e você quer tratar ele de uma maneira, e é você que é o responsável, você que compra a comida, você que está ali protegendo, aí chega uma pessoa de fora e quer dar palpite na sua criação e não ajuda em nada. Como que você aceita isso? Não tem como a pessoa querer interferir na sua vida sem contribuir nada. Diz até o ditado: quer falar da minha vida, paga minhas contas primeiro. E aí, quando você recorre a Deus, em muitos casos, não é todos, tem as exceções, é porque você precisou muito dele. Aí você precisa de Deus, Deus ele entra com a solução e depois você quer questionar? Se a solução dele, se você pediu para ter um casamento bom, uma vida boa, e aí ele entra com a solução, ele separa o casal, o que acontece? Nossa, mas eu pedi uma solução para o meu problema e agora eu me separei depois que eu comecei a servir a Deus. Como assim? Entenda, o propósito de Deus você não vai conseguir sondar. Você tem que ter a fé
e esperar o resultado final. Porque talvez naquele processo de separação, a pessoa se edifica. Aquele que é o problema na relação se edifica. E ambos vão aprender. Ah, mas no processo eu estou precisando de dinheiro. E aí eu comecei a servir a Deus, eu perdi meu emprego. Amém? Amém, da mesma maneira. Amém, da mesma maneira. Sabe por quê? Porque talvez, se você continuasse naquele emprego, continuaria sem dinheiro. E não teria uma vida feliz. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, disse o apóstolo Paulo. Não vai adiantar de nada. E aí você fica querendo questionar. Poxa, caraca, mas eu comecei a servir a Deus e tudo parece que vai dar errado. Não, entenda. Se você quer construir algo novo na sua vida, precisa primeiro derrubar o velho. Porque o Senhor Jesus, ele disse a seguinte frase, o seguinte ensinamento, e esse ensinamento eu levei muito tempo para poder entender ele. Que foi, não se coloca vinho novo em odres velhos. Da mesma maneira, não se remenda com panos novos, roupa velha. Porque há de se colocar o vinho e quebrar-se. Há de se remendar e continuar rasgando. Ou seja, muitas pessoas querem começar a servir a Deus para darem um jeitinho na vida. Deus não dá jeitinho. Deus, ele faz novo. E é isso que nós temos como igreja. Temos que começar a entender essa psicologia de Deus. Ele não vai dar jeitinho na sua vida, ele vai fazer ela de novo do zero. De novo, do zero, ele vai reconstruir tudo. O seu casamento, sua família, seu trabalho, sua vida espiritual, a sua identidade como pessoa. Ele vai reconstruir do zero. Sabe por quê? Vou voltar agora ao ponto da pregação. O pecado. A mesma forma que o pecado ele te mudou no processo, a restauração em Deus também vai te mudar. A diferença é que o pecado ele sobrevém sobre o que Deus gerou em você antes. Ou seja, você nasce e aí você, como diz a Escritura, como criança você vem pura, o reino de Deus pertence a você e o mundo vem te contaminando por meio das amizades, das mídias, enfim, de qualquer meio. A maldade vem entrando no ser humano. E aí você ainda não conhece a Deus, aí, mas o pecado ele vem te moldando. Aí você cresce uma pessoa amargurada, ofensiva, que só sabe brigar, está sempre triste com a vida, ou sempre está irado. Por quê? O processo, o pecado foi entrando na sua vida e ele foi construindo algo ruim. Aí a pessoa, vou recorrer a Deus. Eu vou recorrer a Deus. Deus vai me ajudar nisso. Só que aí ela quer dar um jeitinho. Deus não dá jeitinho. Se eu pregar que Deus dá jeitinho, eu estou errando. Sabe por quê? O primeiro caso na história bíblica de uma pessoa que tentou dar jeitinho na promessa de Deus deu errado. Que foi quando Abraão aceitou se deitar com a sua serva. Deu um jeitinho na promessa de Deus. Não era o que Deus queria. E aí quando Deus vem com a promessa, o que tem que fazer? Tem que tirar o jeitinho. Ismael teve que sair de cena para Isaac entrar. E na nossa vida é da mesma maneira. Se a gente está com uma vida, a gente precisa melhorar algo, e a gente pede a Deus, cara, ele não vai pegar o seu projeto para melhorar ele. Ele vai pegar você e transformar em novo. E aí ele vai te dar um novo projeto, assim como disse Jeremias em Lamentações. Nós temos que pedir que os sonhos de Deus sejam os nossos sonhos. Nós temos que aprender a viver os sonhos de Deus. Porque a partir do momento que nós vivemos o sonho de Deus, todas as coisas dão certo. Como diz em Marcos, as bênçãos nos seguem. Por quê? Porque você pediu a Deus. E porque Ele é bom, como diz aqui o Salmo 107. Amém? E aí você para observar. Aí o próximo ponto ele fala assim: perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitável. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Olha como é que Deus é bom.
Ele pega você na condição mais baixa que existe, na situação mais deplorável. Ele te busca no meio do deserto. E ele te resgata no momento que a sua vida vai esvaindo. Eu vou dar um exemplo, já que a gente entrou na questão de Abraão com Ismael e com Isaac. Eu vou dar um exemplo bem prático. A palavra diz que quando Ismael está saindo com Agar, no meio do caminho acaba a água, acaba o pão. O que Agar faz? Agar pega a criança, deixa a criança num lugar e ela sai. A palavra vai dizer que o anjo aparece para ela e diz o seguinte: Deus ouviu o choro do menino. Aonde que eles estavam? No deserto. Faminto e sedento. Sozinho. Espírito Santo. E aí, como disse o salmista, ele vem no momento que a sua vida está esvaindo, no momento que a esperança está acabando, que a sua fé está abalada, que você fala, caraca, não dá mais jeito, não tem como eu agir, pelas minhas próprias forças eu não consigo mais. Aí ele vem. Quando é 0% de chance de dar certo, ele vem. Nesse momento, quando a situação está contrária a todas as probabilidades, Deus ele entra em cena. Porque ele é bom. Amém? Amém. Porque ele é bom. Se nós fomos alcançados por Deus, o que os nossos lábios têm que declarar é que Deus é bom. Porque ele te resgata do meio do deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Aí olha o que continua o salmista. Deixa eu ver a hora. 2 minutos. Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Você nem sabia que ia passar necessidade. Você nem sabia que ia cair no deserto. Você nem sabia que ia ficar sedento e faminto, sozinho, esquecido. Mas ele já estava preparando uma cidade para você no final do caminho. Aleluia. No final do caminho já tinha uma cidade habitada te esperando. E aí essa cidade para a gente hoje que servimos a Jesus é a Nova Jerusalém. O problema é que as igrejas passaram muito tempo pregando só bênção, só casa, carro, mansão, essas coisas materiais. Mas naquele grande dia, quem pregou isso vai ver com Cristo. Quando na verdade tinha que declarar para um povo sedento e faminto. Cara, Deus está preparando uma habitação para você lá no final. Eu estou indo para a casa do meu pai, mas eu vou preparar, Elivel, algumas moradas para vocês. E eu voltarei para poder buscar. E nesse processo, o que acontece? Você vai ficando cansado. Você vai ficando faminto, sozinho. Porque nem todas as pessoas conseguem acompanhar esse processo, essa caminhada. Mas saiba de uma coisa. Ele é bom. E por ele ser bom, ele já preparou uma cidade para te receber lá no final. O problema é que na nossa visão humana, nós somos muito limitados. E aí a gente quer viver o momento. Se a gente quer um carro, a gente quer agora. Se a gente quer uma casa, a gente quer agora. Se a gente quer um casamento, a gente quer agora. Se a gente quer um ministério, a gente quer agora. Se a gente quer uma cura, a gente quer agora. Mas a gente não sabe viver o processo. Da mesma forma que você viveu um processo de criança até se tornar um pecador por causa do mundo, também é um processo do momento que você nasce de novo com Cristo. E aí eu vou te dizer uma coisa, no mundo você cai e você está sozinho. Com Cristo você também vai cair algumas vezes. Só que você não vai estar sozinho. Você não vai estar sozinho. Essa é a diferença. Porque no momento que Pedro estava afundando, a palavra diz que ele estava a caminho de Jesus. Mas ele gritou, Senhor, me socorre. Jesus estava ali do lado dele, com a mão estendida. Ele está sempre do nosso lado. Ele está sempre do nosso lado. Porque ele é bom. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal.
e por suas maravilhas em favor dos homens, porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Que palavra. Amém, irmãos? Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente estar orando. Vamos ficar com essa palavra de que o pecado ele vem para destruir a família, mas a partir do momento que você entende que você tem que declarar que o Senhor é bom, que você conhece a sua identidade como pessoa. Glória a Deus. A partir desse momento, quando você descobre qual é a sua verdadeira identidade com Jesus, saiba que o seu lugar na cidade habitada, aonde estão te esperando, já tem um lugarzinho lá preparado com tudo. E você não está sozinho nessa caminhada. Fechar os olhos, vamos orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós te damos graças. Te damos graças porque o Senhor é quem ministra sobre a nossa vida. Sim, Deus. E nós declaramos nessa noite que o Senhor é bom. E da mesma forma que o pecado ele veio com um processo tentando nos tirar a vida, sufocando a nossa existência como pessoa, como homem, como mulher. O Senhor entra com uma solução que nós não podemos enxergar no primeiro momento, porque nós somos humanos. Mas por meio dos olhos da fé, nós sabemos que o teu filho foi para preparar lugar para a igreja, para a noiva. E nisso nós sabemos que há uma cidade nos esperando e que em meio ao processo podemos até ficar famintos e sedentos, mas o Senhor vem para nos saciar, o Senhor vem para nos alimentar, o Senhor vem para nos guardar. E nós somos gratos porque o Senhor é bom com a nossa família. O Senhor entra com a solução que nós precisamos. O Senhor não vem com um jeitinho que nós esperamos, mas o Senhor vem com algo novo sobre a nossa família. Pai, eu oro para que as famílias aqui representadas, as famílias que estão nos assistindo agora, possam ser cheias do seu poder. E se porventura tem alguém sedento da sua presença, se porventura tem alguém faminto do seu poder, Pai, invada essa pessoa agora. Invada agora o coração dessa pessoa, Senhor. A família, o casamento, o trabalho dela. Pai, que ela possa entender que o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus longânimo. O Senhor nos ama. O Senhor entregou seu Filho na cruz por, Espírito Santo, por causa dos nossos pecados. E por isso o Senhor não abre mão de nenhuma das suas ovelhas. Pai, mas tem algumas pessoas que estão perdendo a esperança. Eles chegaram na sua casa, Senhor, chegaram à sua presença, eles oraram a você, Pai, esperando um jeitinho no casamento, no trabalho, na saúde. Não. Hoje elas estão entendendo por meio dessa pregação que o Senhor faz algo novo. O Senhor faz algo novo, Pai, e se for necessário fazer de novo, o Senhor faz. O Senhor pega o caído, o Senhor levanta, o Senhor pega o ferido, o Senhor cura. E nós somos gratos a Ti porque Tu és bom, Senhor. Toma, Senhor, a nossa noite, o fim de semana que se aproxima em Tuas mãos. Prepara, Senhor, o culto de domingo, onde teremos a ministração da Santa Ceia, Pai. O Teu corpo, que foi partido por nós. Que o Senhor possa tomar a vida daqueles que desejam ardentemente estar conosco, Senhor. Às 9 horas da manhã. Para adorar o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom. E o Senhor venha preparar o caminho, porque com certeza chuvas de bênção virá sobre a vida deles, Pai. Eu oro, Senhor, para que a igreja tenha um fim de semana abençoado, um mês abençoado que está iniciando, Senhor. Repleto de bênçãos, de segurança, de saúde. Pai, derrama essas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, no nome de Jesus Cristo. Nós oramos. Amém. Estenda a mão. E que o grande eu sou, que chamou Moisés no meio da sarça, e enviou seu Filho unigênito àquela cruz e nos proveu do Santo Espírito, abençoe a vida de cada um que aqui está poderosamente,
No nome do Senhor Jesus Cristo, a igreja ora e diz amém. Está terminado em nome. Os irmãos aí que nos acompanharam, fiquem todos com a paz de Cristo. Muito boa noite a todos vocês. E nós temos culto no domingo, 9 horas da manhã. Nós esperamos vocês aqui para também serem cheios do Espírito Santo. Serem renovados, porque Deus ele não dá jeitinho. Ele vai desconstruir algo velho na sua vida e edificar algo novo. Amém? Deus abençoe vocês de forma poderosa, meus irmãos. Fiquem com Deus e uma boa noite.